Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou o pastor Anderson, esta é a página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Sejam todos bem-vindos a este nosso momento de edificação. Hoje eu vou dar uma pausa no estudo aos Romanos, retomaremos amanhã, e eu gostaria de fazer um sermão, para não esquecer também, ultimamente só faz estudo bíblico. Hoje eu gostaria de expor um texto, para não esquecer como é que faz sermão. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa página. Nós vamos iniciar esse momento de edificação, de ministração da palavra do Senhor, orando. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado por este domingo, dia em que nós elevamos o nosso pensamento e o nosso serviço a Ti. Pai eterno, abençoa-nos agora na leitura e exposição da Tua palavra. Fale ao nosso coração, Santo Espírito, alimenta-nos com a Tua palavra. Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos e a vivermos a Tua palavra dia a dia. Pai, te louvamos e agradecemos pelo Teu cuidado e até por esta oportunidade que o Senhor nos dá, em meio ao isolamento social, transmitirmos a Tua palavra pela internet. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe muito a sua vida. Quero agradecer a iniciativa de todas as crianças, de todas as tias, que fizeram uma homenagem hoje para mim, para a Aline. A Aline fez aniversário no dia 6 de julho, e eu farei agora no dia 16 de julho, quinta-feira, e as crianças que se anteciparam numa homenagem. Então, muito obrigado às crianças e também às titias, que Deus abençoe muito. Gostei muito da homenagem, a Aline também, ficamos aqui emocionados. Bom, para a nossa meditação, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 7. Marcos, capítulo 1, versículo 7, será a base para esse nosso diálogo. Então, dando uma pequena pausa em Romanos, nós voltamos amanhã com Romanos 13, de 8 a 10, falando acerca do amor ao próximo como cumprimento da lei. Então, amanhã a nossa temática, Romanos 13, de 8 a 10, o amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Mas hoje, no domingo, vamos falar sobre Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Lerei novamente o versículo. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Que Deus nos abençoe nesta noite. Bom, estas são as palavras de João o Batista. João, não o João o evangelista, que escreve o evangelho e as cartas, mas essas são palavras de João Batista, referidas a Jesus por ocasião de Jesus ir ao seu encontro para ser batizado. Então, Jesus, quando inicia o seu ministério público, ele vai até João Batista para ser batizado. E então João profere uma série de palavras acerca de Jesus. E o próprio João se coloca como aquele cumpridor da profecia de Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. João Batista, se nós lembrarmos a história, era filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias e Isabel eram de idade avançada, e Isabel ou Zacarias eram estéreis. Geralmente a escritura sempre atribui à mulher a condição da esterilidade, mas
milagre pode ser para o esposo também, no caso, ele ser infértil. Mas é uma outra discussão para um outro momento. E como promessa do Senhor, Isabel fica grávida. O texto diz que ela era parente de Jesus, talvez prima, não sei qual o grau de parentesco, mas era parente de Jesus, parente de Maria, né, a mãe de Jesus. Então, João Batista poderia ser primo de Jesus nesse sentido aí, né? Filho de Zacarias e de Isabel. Bom, Zacarias era sacerdote, o pai de João Batista. Sendo assim, ele era uma pessoa importante, tá? Provavelmente por ser sacerdote, ele deveria pertencer talvez ao partido dos saduceus, ou à seita dos saduceus, porque a maioria do serviço religioso dos sacerdotes, nesta época, era dominada pelos saduceus. Não que não pudessem ter fariseus, que era um outro grupo religioso também cuidando do serviço sacerdotal. Seja fariseu, seja saduceu, isso significa uma coisa: o pai de João Batista, ou de João, era um cara extremamente importante, letrado, inteligente e rico. E rico. Né? A classe sacerdotal na Palestina, nos tempos de Jesus, era muito bem remunerada. Isso não significa que ele era um cara mau caráter, etc., mas tinha uma posição social. João Batista, sendo filho de Zacarias, naturalmente seria aquele que sucederia o pai no sacerdócio. Se os escribas e os doutores da lei já estudavam um monte, muito mais o sacerdote, dado que o grau de importância do sacerdote, daquele que serve no templo, era muito grande. Tá? Então, João Batista, por ser uma questão meio que hereditária nesta época, seria o descendente sacerdotal do seu pai. Então, naturalmente, ao completar os seus estudos, ele seria sacerdote também. Algo importantíssimo aqui dentro do aparato religioso de Israel. Mas João Batista é uma figura muito controversa, né? Os poucos detalhes que nós temos acerca dele é sobre as suas roupas extremamente simples, de vestes de pele de camelo, um cinto de couro e a sua alimentação que era pouco comum, né? Se bem que comer insetos não era incomum, mas esta ênfase em dizer que ele se alimentava de gafanhotos e também de mel. Há quem diga que João Batista foi estudar neste tempo aqui com os essênios. Essênios é um grupo que existia nos tempos de Jesus, mas que não é citado no Novo Testamento. O Novo Testamento cita o fariseu, o escriba do fariseu, ou só o escriba, o doutor da lei, que pode ser o escriba, o saduceu e o herodiano, que era um indivíduo mais político, sem muita ligação religiosa, mas não cita essênio. Há quem diga que João Batista, pelo seu meio de vida, pelas suas vestes, por ter escolhido o deserto para ser o seu púlpito, ou local da sua pregação, da sua mensagem, ele pode ter estudado com os essênios, que era um grupo que havia se retirado de Jerusalém, havia se separado para morar em cavernas, realmente em regiões mais desérticas, mais isoladas, e tinha uma série de rituais muito peculiares, apesar de professarem a fé judaica, né? A crença no Antigo Testamento tinha algumas coisas que eram muito comuns, só deles, né? Diferente de outras religiosas. Mas é só especulação, não podemos afirmar isso. Mas de qualquer maneira, João Batista, só pelo fato de ser filho de Zacarias, era uma pessoa muito importante. E, aliás, o próprio Jesus vai dizer acerca de João Batista que dentre os homens nascido de mulher, ele foi o mais importante. João Batista é a promessa de Deus cumprida do Elias, do ministério profético. Aliás, em João Batista, nós encerramos o ministério profético. João Batista é o último profeta, no sentido estrito bíblico do termo, como aquele que faz uma acusação, contra aquele que prenuncia alguma coisa e etc. A própria vida de João Batista é um prenúncio da vida e da obra do Messias, de Jesus Cristo. O próprio João é confundido com o Messias, mas ele diz, eu não sou, né? Não sou. Então, este é João Batista, eu quero que você entenda, é uma pessoa importante, mas que faz uma opção por uma vida extremamente humilde, né? Mostrada na sua vestimenta, na sua alimentação e o local onde ele exerce o seu ministério, pregando e batizando as pessoas. E Jesus vai até ele.
E dentre as muitas coisas que João, aquele que cumpre a profecia de Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, ele diz acerca de Jesus estas palavras que eu repetirei novamente. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Bom, João Batista coloca-se numa situação dizendo mais ou menos isso. Olha, eu não sou absolutamente nada diante deste que vem até mim, que vem agora porque ele é o Messias. Bom, nesta época, competia ao escravo, ao menor da casa, desatar as correias das sandálias dos seus senhores. Então, era a função do escravo, né? A função mais baixa, numa época em que havia muito era marcada muito essa divisão das classes sociais. Então, o escravo era visto, ou nem era visto, né? Era um indivíduo totalmente excluído e marginalizado, sem vontade e etc. Né? Servia, vivia para servir ao seu Senhor. E João Batista agora diz o seguinte: olha, eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus. Olha que lição tremenda e impactante. Olha a mensagem que João Batista está dizendo, o contraste que ele faz entre ele e entre o Cristo, dizendo o seguinte: para ele eu não sirvo nem para ser escravo, porque não sou digno de desamarrar as suas sandálias, de desatar-lhe as correias da sandália. Ou seja, não sirvo nem para ser escravo. Bom, esse texto é muito pertinente e traz-nos uma lição importante para os dias de hoje. Eu gosto da palavra humildade, já me referi a ela outras vezes, né? Que humildade tem a ver com humus, terra, ou seja, estar no nível da terra, estar num nível baixo, né? Estar nivelado com a terra. Daí vem o termo humildade. E a ação e a pregação de João Batista é a grande lição para isso. O que acontece? Por causa do dia a dia e das coisas que nós estamos vivendo, da nossa formação, da nossa própria cultura, muitas vezes nós somos tentados em nos sentirmos ou nos julgarmos extremamente importantes. E aí surge um inimigo muito grande dentro de nós, chamado arrogância. Quando nós realmente nos julgamos melhores, melhor capacitados ou superiores aos outros. Então, eu sou o melhor. Alguns podem se intitular melhores porque têm uma condição melhor de vida, ou seja, eu tenho maior condição financeira. Logo, eu não me misturo com quem está financeiramente menor ou inferior a mim. Há quem se vanglorie ou se orgulhe ou é arrogante quanto à sua formação. Mas eu tenho inúmeras faculdades, inúmeros títulos, falo inúmeros idiomas, então eu sou melhor do que aquele que é analfabeto, sou melhor daquele que não estudou. Bom, há ainda um perigo muito, muito, muito grande quando a nossa arrogância é de cunho religioso. Por exemplo, eu sou presbiteriano e a minha igreja é uma das mais antigas do Brasil e uma das mais antigas do mundo. A minha igreja, ela tem uma base teológica muito grande. Olha, nós isso e nós aquilo e etc. Então há uma exaltação exagerada da instituição. E daí nós corremos o risco de fazer o quê? De olhar para as outras pessoas que não são presbiterianas com certo ar de superioridade. A nossa igreja é melhor do que a sua. Veja bem, como que nós somos a igreja dos teólogos, dos doutores, e, enfim, né? Então há um sério risco em haver arrogância ou falta de humildade também religiosa. E há um problema extremo quando nós agimos com arrogância diante de Deus, diante de Cristo, diante do nosso Senhor. Há um mal presente nesta era, neste tempo em que os sociólogos chamam de pós-modernidade, que muitos valores são invertidos. Dentre eles, nós tivemos uma capacidade tremenda nesta época de querer adaptar Jesus
adaptar Deus à nossa própria imagem e semelhança, e não o contrário, né? Queremos criar um Jesus como nós queremos, adaptado a nós. E daí nós temos inúmeros Jesuses, mas que não são de maneira nenhuma o Jesus da Bíblia, o meu Jesus, o Jesus descrito na Escritura. Então muitas pessoas acabam criando deuses pessoais, ou personal God, ou o personal Jesus Christ, ou Jesus Cristo personalizado, né? O pessoal chama isso princípio da ergonomia, adaptar as coisas para o meu uso, para o meu conforto. E às vezes nós fazemos isso com Deus também. Sabe, nós queremos um Deus que nos sirva. Nós queremos uma divindade que esteja à nossa disposição, chegando ao extremo de achar que Deus tem a obrigação de fazer uma série de coisas porque nós somos filhos dele, afinal. Existem aqueles adesivos, e você já deve ter se deparado com eles. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Aquele adesivo curtinho que não tem lugar nenhum na Bíblia, Deus é fiel, né? Ou uma falsa ilusão de que o fato de eu ser evangélico, ser cristão, então eu estou numa posição privilegiada e Deus vai me privilegiar em qualquer coisa que eu for fazer. Então, se for prestar um concurso, não preciso estudar muito, afinal, Deus é comigo. Sabe, esta série de coisas. Alguns achando que por sermos cristãos, nós não somos contaminados pelo Covid, né? Então, não, mas eu sou de Jesus, então eu sou imune a esse vírus, porque Jesus está comigo e etc. Bom, aonde eu quero chegar? Quando o indivíduo acha que ele é superior às outras pessoas, seja pela sua formação, pela sua condição social, que ele se julga superior porque ele é presbiteriano, porque ele é batista, porque ele é isso ou aquilo, e julga as demais igrejas e as demais religiões inferiores à sua. Arrogância e prepotência. E o extremo, quando nós também invertemos a nossa condição de criatura para criador e queremos personalizar Deus à nossa própria imagem e semelhança. Como que se Deus estivesse preso à nossa vontade e fosse o nosso escravo para servir até as nossas vaidades. E nós temos nisto, hoje, as faces, né, teológicas mostradas aí pela grande mídia, né, que é a teologia da prosperidade, ou seja, vem para Jesus, cumpre aqui esse Jesus que é deles, né, que não é o Jesus da Bíblia. Mas se você seguir esse Jesus aqui que nós estamos apresentando, que não é o da Bíblia, com certeza você vai ficar rico. Aliás, rico é muito pouco, você vai ficar milionário. E daí a fé cristã, que não é cristã, poder pôr entre aspas, é você ter muitos apartamentos, lanchas, jet ski, carros caros, um patrimônio altíssimo. Então, na verdade, isso é capitalismo, né? Colocar o capital no centro, né? Não tem nada a ver. É dinheirismo, como se diz lá no oeste de Santa Catarina, é o dinheirista. Mas explora o que? Um aspecto negativo do ser humano, ganância. Uma ambição desenfreada se torna uma ganância. Visto que todo ser humano é ganancioso, se você personaliza Cristo à sua imagem e semelhança e diz que ele vai te deixar rico se você cumprir esse ritual aqui, opa, já há uma marca negativa em você para seguir a questão gananciosa. Há a teologia do triunfalismo, aquele assim, não, você não pode ficar doente. E se você ficar doente, Deus tem que curar todas as suas enfermidades. Porque não é o que diz o texto lá, levou sobre si as nossas enfermidades, lá de Isaías 53. Mas veja, enfermidade ali pode dizer que é um sinônimo para pecado, né? Essa é a ideia, pecado, né? Não é enfermidade, é doença física, mas é a ideia de pecado e etc. Né? E as curas que Jesus faz no Novo Testamento em abundância têm uma função muito específica para os sinais acompanhando o Messias e etc. Né? Mas há essa teologia chamada triunfalista, que você tem que ser curado. E daí você vê na televisão um apelo para você pagar pela cura. Não é de graça, né? De graça entre aspas, né? Mas são aleijados, cadeirantes e etc. Assim, milagres acontecendo em fator exponencial, muito maiores do que aconteciam até na Bíblia, né? Mas milagres bem questionáveis, visto que eles honram a um indivíduo e não ao próprio Cristo. E, aliás, uma prática muito estranha. E daí, quando você não é curado, você fica frustrado. Fala, pô, peraí, o que aconteceu? E alguém pode dizer que você não teve fé. Veja que a cura no Novo Testamento nunca dependeu da fé de ninguém, mas da ação de Jesus. Então,
Observe isso, teologia da prosperidade e teologia do triunfalismo. E o triunfalismo também é naquilo do eu sou um vencedor, e tudo eu posso, eu consigo, eu sou o cara, e etc. Que abriu margem para hoje para uma teologia estranha, né? Chamada teologia da mentoria ou teologia do coach, onde as pessoas, se apropriando indevidamente de textos bíblicos, se enchem desta autoajuda, dessa superpromoção. O cristão é um vencedor, nós somos os vencedores, nós podemos tudo, nós conseguimos tudo, em Cristo nós podemos tudo, a promessa dele é que a gente vai ser bem sucedido em tudo, então você vai ser rico, bonito, vai superar todas as suas angústias existenciais, vai acabar a depressão, a baixa autoestima, você vai ser o cara, você, né? E aí essa série de livros misturados com a Bíblia, né? De tome uma atitude, faça isso, faça aquilo, tome posse daquilo e daquilo outro, e etc. Ou seja, é o que nós temos em grande massa, em grande propagação hoje, esta teologia. Todas elas fazendo o quê? Colocando Deus dentro de uma caixinha e dizendo, ó, Deus é isso aqui. E nós temos poder e domínio sobre ele. Assusta-me também algumas veias antigas e tradicionais. Veja, não é privilégio desses movimentos neopentecostais, dessas igrejas que estão na televisão aí 24 horas na grande mídia, mas a nós, presbiterianos, batistas, luteranos, congregacionais, episcopais e qualquer linha de igrejas mais antigas, tradicionais, até o pentecostalismo clássico, etc., também tem que tomar muito cuidado para que a sua teologia não queira engessar Deus ou impor limites a Deus ao nosso discurso teológico. Veja, teologia não é estudo de Deus. Teologia é um discurso acerca de Deus, que é impossível estudar Deus. Nós somos seres humanos. Como nós vamos estudar Deus? Ele nunca pode ser objeto de estudo. Então, teologia é um discurso acerca de Deus. Aliás, um discurso acerca do que Deus quis revelar dele na Escritura. Aquilo que a gente compreende da Escritura, a gente fala. Tá? Mas algumas linhas também extremamente teológicas, às vezes têm um quê de querer prender Deus à sua doutrina, dizendo, não, Deus é calvinista. Não, Deus é pentecostal. Jesus com certeza seria presbiteriano. Não, o Espírito Santo então é pentecostal, porque aqui a gente fala do Espírito Santo. E Deus Pai? Não, Deus Pai deve ser batista. E sabe quando a gente fala em tom de brincadeira, mas é muito sério. Porque tem pessoas que realmente divinizam a sua igreja, a sua teologia, a ponto de atribuir assim, né? Esta é a interpretação bíblica. Esta é a interpretação divina, e a sua não é. E aí quer subjugar Deus a um discurso teológico. É um problema também. Tá? Mas então, diante disso tudo, diante desse risco, aprendamos com João Batista, como eu já disse no início, apesar de ser uma figura controversa, era extremamente importante. O próprio Cristo fala isso acerca dele. Um grande homem, nascido de mulher, o maior dos homens. Mas o próprio Jesus diz, o maior no reino, o menor no reino é maior que João Batista, né? Falando acerca da salvação e etc. Mas, prestemos atenção a esta lição que o texto nos dá. Qual é a nossa condição enquanto cristãos? É de nos achegarmos diante do Criador. É nos chegarmos diante de Deus com um coração extremamente humilde. Com uma reflexão de si próprio muito profunda. E falar não da boca para fora, mas conhecendo o nosso ser, conhecendo quem nós somos e as nossas limitações. Falar assim, Jesus, eu não sirvo nem para ser escravo. Jesus, eu não sirvo nem para desatar a correia das tuas sandálias. E por que o Senhor nos ama assim? Porque o Senhor nos salva, mesmo sendo tão pecadores, mesmo tão indignos, que nem para escravos teus servimos. Segundo, João Batista se referir a Jesus. Esse é o único caminho para nos achegarmos a Deus, totalmente desarmados, totalmente nus, totalmente abertos e sabendo quem nós somos. Quando nós temos conhecimento de Deus, através da Escritura, aí nós conseguimos ter conhecimento de nós mesmos. Isso é um princípio de Calvino, né? Nós conhecemos a Deus, nós só conseguimos conhecer a nós mesmos depois que nós conhecemos a Deus. O homem sem Deus é capaz de conhecer a si próprio,
Porque quando nós conhecemos a Deus e o Espírito Santo abre-nos o entendimento, a Escritura mostra quem nós somos, miseráveis pecadores. E aí, quando nós temos noção de quem nós somos e da tamanha pequenez e pecaminosidade do nosso ser, aí nós temos condição de expressarmos, como João Batista, nem para escravo eu sirvo. Irmãos e irmãs, é muito importante que nesse tempo em que se fala de vitória, de triunfalismo, nesse tempo em que se fala de tamanha vaidade humana, de prosperidade, riqueza, de cura a qualquer custo, de você pode, você é mais que vencedor, você é isso e aquilo, nessa época de teologia da prosperidade, temos que nos voltar ao que Lutero chamou de teologia da precariedade, teologia do precário. A teologia de que nós somos totalmente dependentes de Deus. Que se não for a graça de Deus, sequer estaríamos agora aqui conversando. Reconhecer que tudo que provém de Deus, provém da livre e espontânea vontade dele, não porque nós somos privilegiados ou porque nós somos escolhidos, então nós temos direito a reivindicar de Deus. Não, nós temos que entender que tudo que ele nos dá e faz, nós nunca merecemos. Por isso, sempre a sua ação é graciosa. É um presente que nós recebemos sem merecer. E para concluirmos este pequeno diálogo desse texto tão profundo do João Batista, o grande João Batista, que diz que nem para escravo servia, nesse tempo em que nós queremos um evangelho de terno e gravata, e não é qualquer terno não, tem que ser da Armani. Nessa época em que nós queremos um evangelho de vestido e sapato caríssimo, né? Sapatos Labutin e vestidos da Prada, nessa época em que nós queremos um evangelho de grife, nessa época em que nós queremos ser cristãos da High Society, queremos andar no tapete vermelho, nessa época de um evangelho extremamente vestido com uma roupa caríssima, nos lembremos do que falou Brennan Manning, autor de O Evangelho Maltrapilho, né? Que é o Evangelho para o maltrapilho, ou seja, o Evangelho para aquele que realmente se sente um andarilho, um mendigo, um despreparado. Né? Então, que de fato tenhamos um encontro com este Cristo que é Senhor e que nós nem para servos servimos, nem para escravos. Ele quis se servir de nós. E encontremos nisto uma adoração sincera, reverente e, acima de tudo, uma humildade que sara a nossa relação com Deus, aonde nós somos criatura e Ele criador. Sara a nossa relação com o próximo, porque sabendo quem nós somos e quem o próximo é, vejamos, somos todos iguais, ricos e pobres, analfabetos e pós-doutores, poliglotas e pessoas que falam português totalmente fora dos padrões formais da gramática e da morfologia. Não importa, nós somos iguais diante de Cristo, homens e mulheres pecadores. Então, cura a nossa relação com Deus, cura a nossa relação com o próximo, cura a nossa relação teológica. Aí você vai, de fato, se voltar somente à Escritura, sem invenções humanas. E também cura a nossa relação conosco. O utensílio, o objeto mais importante que nós temos na nossa casa é o espelho. O espelho é o espelho é o objeto mais importante. O espelho revela duas coisas. Aqueles que compreendem esse texto, todas as vezes que olham o espelho, eles ficam extremamente tristes, ficam extremamente abalados, ficam extremamente desesperados, porque veem refletido no espelho a imagem de um pecador. Mas o espelho também é aqueles que não compreendem esse texto e querem viver a sua própria arrogância, o espelho reflete somente a vaidade. E daí lembrando a história de Narciso, que se julgava tão lindo, que quando ficou à beira do lago, observando ali o seu rosto, vendo o reflexo e admirando como que ele era lindo, veio a Hidra, né? Aquele ser mitológico lá grego, e o devorou, porque ele estava hipnotizado com o seu próprio reflexo na água. Oremos. Pai eterno, nós colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa transmissão, pedindo bênção sobre os pedidos que foram feitos aqui, ó Pai, suplicando que, segundo a Tua vontade, o Senhor, ó Deus,
dentro do seu infinito amor, responda às nossas necessidades. E que esta palavra encontre abrigo nos nossos corações, para que nos tornemos mais humildes, mais reverentes, que saibamos quem o Senhor é e quem nós somos. Abençoe o teu povo neste domingo e dispensa a bênção sobre eles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Voltamos amanhã às 19h30 com louvor e às 20 horas com a nossa continuação no estudo de Romanos. Boa noite.